Então vamos lá, após você instalar o GLPI, e para quem está assistindo o vídeo no canal aqui pela primeira vez, eu já fiz o vídeo anterior de como instalar o GLPI e criei uma playlist para colocar todos os vídeos lá, o passo a passo do que você vai fazer aí para ter seu GLPI tudo certinho, tudo pronto. Então depois de nós instalarmos o GLPI, qual é o próximo passo? O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos trabalhar a questão dos usuários. Nós vamos criar aqui os usuários para deixar esses usuários todos corretos, para que o chamado, por exemplo, seja aberto por um usuário e chegue para um outro usuário ou grupo. E só falando agora no início do vídeo, esse vídeo aqui específico, ele não é para quem vai usar o GLPI para outros setores. Como assim? O GLPI ele foi feito para o setor de informática receber os chamados dos usuários, dos clientes. O GLPI ele foi feito para isso. Porém, em muitas empresas acontece do GLPI ser usado não só para um setor. Acontece do GLPI ser usado não só para TI, mas também ser usado para elétrica, ser usado para outros setores. Nesse vídeo aqui específico, nós vamos montar o GLPI de uma forma que seja usado somente para o setor de TI. Caso você queira saber como usar, como fazer aqui para ajustar o GLPI para ser usado por outros setores, aí você coloca aí nos comentários, porque aí eu vou estar fazendo um vídeo explicando como fazer para estar utilizando o GLPI, como estar configurando ele tudo certinho para que outros setores também utilizem, porque não é tão simples assim. Precisa você estar criando aí, precisa você estar fazendo alguns ajustes, porque se você não fizer esses ajustes, vai acabar que o chamado vai aparecer de forma bagunçada. Por exemplo, o setor de elétrica vai ver chamado da informática e o chamado da informática vai ser visto pelos setores de elétrica, tá? Então, deixando isso claro aqui, esse vídeo é específico para quem vai utilizar o GLPI somente para o setor de TI. Então vamos lá. Quando você cria o GLPI, ele já vem com alguns usuários aí pronto, e um deles é o usuário que tem acesso total aí às permissões do GLPI, que é o GLPI. Você coloca o nome de usuário GLPI e em seguida coloca a senha GLPI e clica Enter aí para poder entrar. Ele vai dar esses avisos aqui, ó. Isso daí você pode estar olhando com mais calma depois. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai aí em administração e vai em usuários. Aqui você vê que você já tem alguns usuários prontos, tipo GLPI, GLPI System, normal e tal. Esses usuários aqui, cada um deles tem uma função, depois você pode estar dando uma olhada aí para saber como funciona. A princípio, como é que funciona um usuário? Se você clicar aqui em GLPI, você pode já ir fazendo aí no seu computador, você vai ver que tem aqui, né, as informações, tudo do usuário. Aqui você coloca o usuário, sobrenome. Aqui você vai colocar o nome certinho do usuário, senha. E aqui é algo bem interessante, que são as autorizações. O que são essas autorizações? Lembra que eu falei que esse usuário de GLPI ele tem acesso total? É justamente essa autorização que está aqui, ó, Super Admin. Ou seja, ele vai ter acesso total a tudo aqui do GLPI. Essa autorização aqui, você pode estar criando ela da forma que você quiser. Agora nós não vamos entrar muito a fundo disso, mas se você vir aqui, ó, em perfil, você vai ver que tem aqui, ó, Super Admin, que é o perfil que está registrado lá no GLPI. Se você clicar aqui em Super Admin, ó, e vir aqui ativos, você vai ver que está tudo marcado. Assistência, está tudo marcado. Ou seja, ele tem acesso a tudo. Se você vier em perfil de novo, você vai ver que tem outros perfis aí, o perfil de administrador, aí tem esses outros perfis aqui que você pode estar explorando com mais calma aí depois, tá? Mas a questão aqui que eu quero que você entenda é que a função desses perfis é dar acesso aos usuários a determinada tela ou não. Então nós vamos aqui em usuário de novo, tá? Aqui nós temos o GLPI e agora nós vamos estar criando o usuário para o setor de informática. Mas antes de eu criar o usuário para o setor de informática, eu tenho que criar o quê? O grupo. Por que eu tenho que criar o grupo, Felipe? Porque, imagina só, você tem aí o usuário José, o usuário Raul, Juan, vamos colocar Juan que é mais fácil. O usuário José e o usuário Juan. Os dois
são da informática. Imagina que tem mais 3 integrantes, 4 integrantes. Vamos supor uma equipe aqui de 5 pessoas da informática. Eu crio o usuário para 5 e imagina que toda vez que eu quiser configurar determinada questão para informática, eu vou ter que dar acesso para todos esses usuários que fazem parte da informática. E esse vai ser um trabalho muito manual, vou ter que fazer isso individualmente. Vou ter que dar acesso para mim, vou ter que dar acesso para o Juan, vou ter que dar acesso para o José, vou ter que dar acesso para tal, vou ter que dar acesso para tal. Então é um trabalho muito manual. E outra questão é a questão dos chamados. Por exemplo, abrir o chamado lá para informática. Aí você vai colocar só para chegar para uma pessoa? Não, você vai colocar para chegar para quem? Para o grupo. Ou seja, todo mundo que está naquele grupo informática vai ver aquele chamado. Se você não criar o grupo, vai chegar para uma pessoa e pronto. Você vai conseguir entender isso melhor mais à frente, quando nós criarmos aqui a questão das categorias. Categoria computador, categoria impressora e por aí vai. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando agora. Mas a princípio nós vamos criar aqui o grupo informática, tá? Criei o grupo informática. Eu vou clicar aqui em adicionar. Pronto, tá criado o grupo informática. Aí você vê, tem essa opção aqui, né? Filho de... O que significa isso? Se eu clicar aqui, ó, você vai ver que vai aparecer agora a opção informática. Aqui é porque eu posso estar criando subgrupos. Como assim? Eu posso criar o subgrupo analista de sistema, por exemplo. Vamos colocar aqui. De sistema. E aí eu não vou colocar o analista de sistema como um grupo. Eu vou colocar ele como um subgrupo de informática. Criei aqui na lista de sistema, cliquei em adicionar. Tá, aí eu vou colocar aqui também o grupo técnico. Pronto, criei o grupo técnico, vai estar também dentro do grupo informática, vai ser um subgrupo de informática. Clico aqui em adicionar. Pronto. Essas opções aqui, por enquanto, você deixa elas todas marcadas, tá? Mas depois, ao longo aí dos ajustes que nós formos fazendo, a gente vai ajustando e você vai entender melhor o que é cada uma dessas opções. Então vamos continuar. Criei aqui os grupos. Ó. Cliquei aqui em grupos. Eu criei o grupo informática. E dentro do grupo informática nós temos os subgrupos analistas de sistema e o grupo técnico. Tá? Show de bola. Os subgrupos vão aparecer desse jeito. Ó. Informática. Informática. E depois de informática vai ter a setinha aí para indicar que existe um subgrupo. Tá, agora que nós criamos os grupos, nós vamos criar os usuários. Tá? Vamos aqui em usuários e vamos clicar em adicionar. Clicou em adicionar, vai aparecer aqui a opção para você criar um novo usuário. Esse aqui, usuário, vai ser o nome que você vai utilizar lá para acessar, né, o usuário. Eu vou colocar aqui meu nome, por exemplo, Felipe. Tá. Você pode eu sugiro sempre que você coloque um sobrenome, né? Que caso apareça uma outra pessoa com o mesmo nome, dificilmente vai ser também o mesmo sobrenome. Então você vai poder estar criando aí 2 usuários. Aqui o sobrenome, você coloca o sobrenome, colocar aqui Lima. E isso aqui é assim mesmo, viu? O sobrenome fica em cima aqui do nome, não tem problema. Aqui você pode colocar o nome também, colocar Felipe. A senha, eu vou estar colocando aqui uma senha fácil mesmo, só para nós gravarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aqui você escolhe se o perfil está ativo ou se ele não está ativo. Quando você criar um perfil que você quiser deixar ele só inativo, você só acessa ele, ó, vai aparecer essa mesma tela, você vem aqui e clica em não. Ou caso você já queira, por exemplo, criar um perfil adiantado para alguma pessoa, mas deixar ele como inativo ainda, você só cria o perfil e deixa ele aqui como não, como inativo. Mas esse daqui nós vamos deixar como sim, né, que eu já quero deixar ele ativo. E aqui são outras configurações básicas, você pode estar colocando e-mail caso você queira. Aqui, ó, tá, aí nós vamos aqui para baixo agora em autorização. Aqui são os perfis lá que eu falei para vocês, que dão acesso a determinadas telas ou não. Como a gente está criando aqui um perfil para um técnico, vamos se dizer assim, nós vamos colocar aqui, ó, técnico.
Por quê? Porque o técnico é a pessoa que vai receber o chamado, certo? É a pessoa que vai receber o chamado, vai clicar lá no chamado e colocar no nome dele. Esse é o técnico, tá? O analista também você pode estar colocando como técnico. Não precisa você criar um perfil, é analista, a pessoa criar um perfil analista, porque só tem técnico aqui no GLPI. Não, o perfil técnico também você pode estar colocando para o analista. É só um perfil de acesso, somente isso, tá? Então você coloca o perfil técnico aí e em seguida você pode estar clicando em adicionar. Pronto, criamos aqui o nosso usuário, certo? Vamos aqui em usuário e você vai ver que o nosso usuário já está ok. O que acontece se eu acessar esse usuário agora? Vamos acessar para ver? Vou sair aqui do usuário GLPI e vamos acessar com o usuário Felipe agora. Felipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acessei, clicar em OK. E veja aqui que a primeira tela que aparece para mim é do dashboard. Isso aqui tudo é configurável, tá? Eu quero que a primeira tela que apareça seja a tela de chamado. Dá para configurar. Eu quero que a primeira tela que apareça seja a tela de ativos. Dá para configurar. Tudo isso aí dá para configurar, mas isso nós não vamos mexer agora, vamos deixar mais lá para frente. Aqui em assistência, se você clicar aqui em assistência e clicar aqui em chamados, você vai ver a tela onde vão aparecer os chamados quando você receber. Não tem nenhum chamado porque, claro, a gente não criou ainda nenhum usuário que vá fazer esse chamado. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Eu vou sair aqui e estar acessando aqui com o usuário GLPI de novo. E vamos criar um usuário para fazer o chamado. Vamos colocar aqui um setor, certo? Administração, usuário. E vamos estar criando um usuário. Tá. Vamos colocar aqui o setor financeiro. Criar aqui um usuário para o setor financeiro. Criei um usuário. Sobrenome, deixa sem sobrenome. O nome vai ser também financeiro. Pronto. Financeiro. A senha, nós vamos colocar financeiro também. Pronto, configurei aqui. Eu vou deixar o perfil self-service mesmo, tá? Esses nomes aqui dos perfis, depois você pode ir lá em perfil e tá renomeando isso. Aqui por padrão, aqui vem tudo em inglês, mas você pode estar renomeando para português. Exemplo, tem aqui o perfil administrador. Admin, né? Você pode colocar o nome completo, administrador aí. Você pode estar renomeando todo para português. O perfil self-service, o que ele vai fazer? Nós vamos deixar aqui o perfil self-service. Por quê? O perfil self-service, ele é para você abrir o chamado. É para quem é para os setores, no caso. Para quem vai abrir ali os chamados. Ele vai usar esse perfil porque ele vai ter acesso só à questão aí de abertura de chamado, tá? Visualização de chamada, aquelas coisas básicas que eu tenho quase certeza que você já sabe como funciona. Tá, deixei aqui self-service e vou clicar aqui em adicionar. Pronto, cliquei aqui em adicionar e o que acontece agora se eu entrar com perfil financeiro? Vamos acessar para ver? Financeiro. Senha financeira. Ele vai abrir nessa tela aqui. Uma tela que mostra aqui novo, em atendimento. Aqui tem os chamados planejados. Então todos os chamados lá, todos os chamados que foram abertos por esse usuário, vai aparecer aqui, tudo certinho para ele ver o que está acontecendo com esses chamados. O técnico que está fazendo, o técnico que já fez o chamado, né, quando tiver solucionado ou fechado, tá? E para ele estar criando o chamado, ele vai vir aqui, ó, em criar um chamado. Ele vai vir aqui e vai estar criando o chamado para você. Só que aqui existe uma questão. Você vê que nem tem categoria ainda, nem tem essa parte aqui de elementos, tem essa parte aqui de observadores. E eu tenho 99% de certeza que você não vai utilizar todos esses campos aqui. Urgência, por exemplo, é um campo muito assim... É polêmico, porque a gente que trabalha com TI sabe que muitas das vezes o usuário vai abrir um chamado aqui e ele não vai colocar aqui... às vezes é um computador fora da tomada, mas ele não vai colocar aqui urgência baixa. Ele vai colocar sempre aqui muito alta ou alta.
Ele nunca vai colocar que é média ou baixo, dificilmente isso vai acontecer. Esse campo aqui, elementos, é pouco usado, tá? Acredito que sejam poucos que utilizem ele. Ele é importante? É, mas isso daí a gente vai ver mais lá pra frente. Ele tem um nível de importância de acordo com a forma que você vai querer usar aqui o GLPI. Esses observadores também, o que são esses observadores? Por exemplo, se eu abro um chamado aqui, mas eu quero que outro setor ou um usuário específico, né, uma pessoa específica, esteja observando esse chamado também para ver como é que está sendo feito, o técnico que fez, as respostas ali que estão sendo dadas, se foi solucionado ou se ainda não foi solucionado. Então é para isso que serve o observador. Aqui em título você já sabe, descrição são coisas básicas, e aqui escolher ficheiro para você estar adicionando uma imagem, um print, algo do tipo, tá? Então esse vídeo aqui ele foi para explicar para você como funciona o usuário, tá? Como funciona a questão aqui dos usuários. No próximo vídeo que a gente já vai aqui no próximo vídeo aqui que nós já vamos fazer a tela de chamados rodar. Nós vamos fazer esse usuário aqui financeiro, abrir um chamado e já chegar lá para o outro usuário. Aí você pergunta, mas Felipe, por que você não faz agora e tudo mais? Primeiro que nós vamos eliminar aqui alguns campos, porque, vamos lá, é muito chato o usuário, é muito chato a pessoa ali ir abrir o chamado e ter que estar preenchendo ali um formulário inteiro. Então nós vamos eliminar aqui alguns campos para facilitar, tá? Para facilitar Isso aqui vai ser sugestão minha. É claro que você pode personalizar aí da forma que você quiser, tá? O seu GLPI, mas eu vou dar as minhas sugestões aqui de quais campos deixar e quais campos não deixar. E vou mostrar para você como tá ajustando aí essa tela aqui de campos, tá? Essa tela de chamados. E aí, outra questão que nós temos que ver aqui também, e nós vamos ver isso no próximo vídeo, é a questão dos grupos. Porque a gente só criou o grupo e criou o usuário lá. Só que nós ainda não vinculamos o usuário àquele determinado grupo. Você viu que eu criei o usuário Felipe, mas eu não vinculei esse usuário a nenhum grupo. Ou seja, ele vai ver o usuário Felipe, vai ver qual chamado ali, de qual grupo. Entendeu? Se esse usuário aqui abrir um chamado, o chamado vai ficar solto. Para quem é que vai? Vai para o grupo informática. Quem vai ver esse chamado? Só os analistas? Só os técnicos, entendeu? Então vai ser um chamado assim que vai ficar solto. Então vai ser assim. Então se nós fizéssemos um chamado exatamente agora, seria um chamado que ficaria aí solto, não teria uma direção. Então nós vamos trabalhar no próximo vídeo como direcionar também esse chamado. Para quem vai, nós vamos pegar o usuário lá e vamos vincular ele a um grupo, fazer algo certinho, onde você já vai poder ver ali como feito o chamado e como vai chegar o chamado aí para você, tá bom? Então eu peço que você tenha muita paciência aqui para ver esses vídeos. Eu sei que tem partes que são bem chatas, muito chatas assim de você ter que estar escutando, você quer logo partir para a ação, mas eu peço que você tenha paciência porque tem muitos detalhes assim no GLPI, por mais que pareça ser um sistema bem simples, tem muitos detalhes que se você não fizer, vai ficar ali desorganizado. Você vai ver acontecer de chegar chamado para, por exemplo, pessoas que não deveriam chegar você não receber chamados que foram feitos. Então tem que ser feito o ajuste tudo certinho, tudo bonitinho. E eu estou tentando passar aqui para vocês o máximo de informações que eu tive dificuldade para aprender. E eu estou tentando passar logo aqui para vocês. Se tiver alguma coisa que você tenha tido alguma dúvida e eu não consegui passar para você, já deixa aí nos comentários, porque aí nos próximos vídeos eu posso estar tirando essas dúvidas, tá bom? Então é isso. Já se você quiser, já pode partir aí para o próximo vídeo, que já deve estar aí dentro da playlist. Caso não esteja ainda, tenha paciência que o vídeo vai estar lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e tchau!